Boa noite, caros telespectadores, caras telespectadoras. Sexta-feira, dia 15 de agosto, mais uma vez o Pensando entrando no ar. Agradecendo a vocês pelo carinho da audiência, por essa permissão de entrar na casa de vocês, procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa região, da nossa cidade. Como vem sendo amplamente divulgado na sua programação, a TV Azul completou 25 anos no ar em maio passado, sendo a primeira TV local a ser transmitida através do sistema a cabo. Ao longo deste tempo, ela vem se destacando no cenário da região, não só por apresentar uma programação diversificada, voltada para os nossos interesses, e, acima de tudo, adquiriu muita credibilidade, fruto da forma com que lida com a informação, onde o sensacionalismo não tem vez, diferente de muita gente aí que prefere fazer sensacionalismo, muitas vezes até de forma muitas vezes irresponsável. A TV Zoom não, sempre primou por passar informação, sempre buscando fazer com credibilidade. E por ela já passaram inúmeros profissionais, muitos deles trabalhando em conhecidas emissoras de alcance nacional. Ou seja, a TV Zoom sempre foi uma empresa fornecedora de mão de obra especializada. Isso é um privilégio que nós temos. Muita gente boa passou por aqui e continua passando. Muitos programas deixaram profundas marcas na nossa sociedade. Nós tivemos muitos programas muito bons que foram ao ar e que hoje, por razões diversas, não estão mais. Não vou citar nome porque seria injusto, né? E lançou outros tantos, né? Entre um dos novos programas lançados pela emissora, um deles vem se destacando, é o Acelera, que apesar de constar como um programa de cultura e entretenimento, já pode ser considerado como um programa de utilidade pública, porque é assim que ele vem se comportando. Se ele entrou na grade como um programa de cultura e entretenimento, não, hoje ele já é um programa de utilidade pública. E ao longo desses mais de 25 anos, muitos apresentadores, e eu posso estar já falando dos programas, né? Eu posso falar que ao longo desses mais de 25 anos, muitos apresentadores já passaram pela emissora. Infelizmente, alguns já não estão nem no meio entre nós, infelizmente já faleceram, né? No caso do Acelera, chama a atenção o seu apresentador. Ele já é muito conhecido como um competente cinegrafista e operador de câmera, e que se tornou uma grata novidade, pois vem se mostrando um hábil apresentador, sendo oportuno informar que é o profissional que está há mais tempo na emissora. Estou falando de Noé Tardem. E é com ele que conversarei esta noite, sendo uma oportunidade não só de conhecermos um pouco sobre essa longeva carreira na TV Zoom, mas o que o levou a sair de trás das câmeras, né, para a frente delas. Em verdade, ele não saiu, que ele continua também fazendo o trabalho de cinegrafista. Mas agora se tornou um apresentador também. Enfim, este é o tema do programa desta noite. O que levou Noé Tardem a sair de trás das câmeras para se tornar apresentador do programa Acelera. Mas antes, minha costumeira citação. Eu sempre procuro fazer baseado em um recado que eu queira dar no programa ou no próprio tema, né? Isso tem a ver com o tema. O autor eu desconheço quem disse essa frase, mas ele diz o seguinte: depois de anos contando histórias com olhar preciso por trás das câmeras, agora ele também brilha diante delas, um talento que se reinventa sem deixar de ser referência onde tudo começou. Depois de anos contando histórias com olhar preciso por trás das câmeras, que tem sempre atrás das câmeras, agora ele brilha também diante delas. É um talento que se reinventa sem deixar de ser referência onde tudo começou. Ele não deixou de ser referência onde tudo começou, que foi cinegrafista, né? Enfim, esse é Noé Tardem, na visão de José Modesto Tarouca, né? Enfim, claro, para conversar com vocês, estou recebendo Noé Tardem, cinegrafista e apresentador, e alguma coisa a mais. E eu agradeço a oportunidade de tê-lo aqui comigo. Meu cordial boa noite, Noé. Boa noite, Modesto. Obrigado pelo convite. Estamos aí para a gente bater aquele papo. Deixa eu ver, marquei o tempo direitinho. Noé, antes de falar sobre o programa Acelera e seu apresentador,
Vamos visitar o cinegrafista. Como entrou o cinegrafismo na sua vida, hein? Bom, Modesto, na época, eu trabalhava num posto de gasolina, lá onde a gente até abastece o carro da TV hoje ainda, ali no posto São José. Então, na época, o diretor, o Salvador, qual eu deixo meu abraço aqui, ele ia muito lá tomar café. E a gente batendo papo, eu sempre falava com ele, poxa, eu queria aprender câmera. E toda vez que ele ia tomar café, eu ficava nessa, não, eu quero aprender câmera. Aí, um belo dia, ele virou para mim e falou assim, faz o seguinte, dá um pulinho lá na emissora, lá para você conhecer. Fui lá, e na época, quem estava era diretor técnico era Daniel Pena. Aí fui lá, fiquei olhando como é que trabalhava, quem estava nas câmeras, não sei o quê, me empolguei com aquilo, eu era doido para aprender. E fiquei uma semana atrás das câmeras vendo como é que o pessoal trabalhava. Aí um dia o Rafael Pinheiro trabalhava na técnica, virou e falou assim, fulano, bota ele aí na câmera hoje, ele vai fazer programa ao vivo aqui, ele vai ter que aprender, vai aprender no fogo. Então eu fazia de manhã ou toda manhã, foi onde eu entrei na TV e peguei gosto, comecei a fazer toda manhã, e aí eu trabalhava à tarde no posto, quer dizer, eu saía de um e ia trabalhar no outro. E peguei gosto pelo negócio e fui ficando como estagiário. E depois ele me chamou para ser funcionário da empresa, onde eu fiquei durante bastante tempo e depois eu saí e fui para a InterTV de Campos. Agora, você falou que você começou com a vontade sua, né? Você insistiu com o Salvador, já tem enchido a paciência dele, ele não aguentou, resolveu te trazer para cá. Você falou que você começou fazendo toda manhã. Sim, comecei dentro toda manhã. É. Aí fazia toda manhã, aí depois passei para fazer o programa à tarde, que era Mulher Atual, com Karime Leão. Era eu e o Alexandre Bispo. Nessa época a gente tinha 2 cinegrafistas dentro do programa toda manhã. Que hoje em dia não tem, você tem que ver que os equipamentos hoje em dia é tudo controlado por controle remoto. Não tem mais cinegrafista na TV, né? Quer dizer... Não tem operador de câmera, né? Na época eram 2 câmeras. Era dos programas todos que tinham de gravação, a gente sempre teve cinegrafista. Eu fazia o seu programa depois, fazia Hora Técnica, fazia o programa do Zuri, que era o Cidade Real, fazia o programa de esporte, Dr. Norberto, com Muito Mais Saúde. Aí eu fui ficando, aí um dia o dono lá do posto me botou a faca no pescoço e perguntou, ou você fica aqui ou você fica lá. Aí eu botei os prós e os contras, eu falei, pô, posto de gasolina eu tenho que trabalhar sábado, domingo, feriado, carnaval, Natal, Ano Novo e tudo. Na TV eu tinha uma vantagem, não trabalhava feriado, não trabalhava final de semana, não trabalhava Natal e não trabalhava Ano Novo. Eu falei, não, eu vou ficar só na TV. Eu saí e fiquei só na TV. Você lembra quando aconteceu isso? Não lembro. Mas foi lá no início... Olha, se eu botar o tempo total de TV Zoom, a TV tem 25, eu tenho 23 anos. 23 anos dentro da TV Zoom. Ou seja, então você praticamente entrou quando ela começou. Sim, já naqueles estúdios novos, não foi naqueles primeiros que foi lá onde era aquele prédio. Na Avenida Conselho Júlio Zarp. Onde todas as duas eram cerâmicas. Sim, eu vim Uma era cerâmica Astérbica e outra era cerâmica Arquivogues. Isso, eu vim para ali, Nova Ult ali. Você já veio onde foi o estúdio até recentemente. Sim, depois nós mudamos para cá, onde a gente está agora atualmente. Eu ainda peguei o outro de lá. O de lá eu não cheguei a pegar. Eu cheguei lá uma vez, mas eu não fui para trabalhar. A verdade é que, muita gente não sabe, o primeiro estúdio da TV Zoom foi aonde? O primeiro foi na Sala do Salvador. O segundo? Depois teve uma sala que ele ficava na Ernesto Brasílio. Isso. Você vê como é que eu estou bem ligado na história da TV Zoom. E depois passou para aquele estúdio que foi montado lá onde hoje é uma veterinária. Hoje é uma veterinária. Eu conheci a TV Zoom na primeira transmissão da TV Zoom, eu até me espantei, que eu estava zapeando, a TV a cabo estava em Friburgo, não tinha tanto tempo, né? Aí dei de cara com um fundo preto, todo escuro. Na época era o Anderson Nogueira entrevistando o Tadeu Costa. Falei, que é isso? Foi quando eu conheci a TV Zoom. E passou 2 meses, o Valentim me convidou para ser o elo da TV com a TV Câmara. E aí eu também estou aí já desde 2000. Bastante tempo, né?
Você falou que fez vários programas, né? Mas foi então a sua primeira experiência Sim. na TV, né? Sim. Minha primeira experiência como cinegrafista foi na TV Zoom. Você também já falou da motivação, né? Você mesmo pediu ao Salvador que fizesse, digamos, essa experiência com você. E você está há 23 anos. As pessoas costumam brincar que você é o dinossauro da TV. Você se incomoda com isso? Não, não me incomodo. De jeito nenhum. A gente até brinca aí, porque a gente passa muita gente trabalha com a gente, né? E agora tem uma garotada nova aí, são os estagiários, eles brincam, falam, esse aí é o dinossauro. Às vezes tem gente que faz da pergunta assim, pô, você ainda está na TV Zoom ainda? As pessoas me perguntam na rua, eu falei, continuo na TV Zoom. Cara, você não se aposentou não? Eu falei, falta um pouquinho, falta só um pouquinho. A gente tem a nossa, tecnicamente, né? Hoje o operador de câmera é aquele que fica no estúdio atrás das câmeras, Sim. que está cada vez menos comum. Sim. O cinegrafista é aquele que vai para a rua, faz matéria jornalística, essas coisas todas. Você faz as duas muito bem, mas você tem uma preferência? Prefiro jornalismo na rua. Prefere? Prefiro. Porque o jornalismo você não vê a hora passar na rua. Você sai para uma pauta, não tem hora para voltar. Digamos assim, a pauta começa 2h da tarde. Pode ser que antes das 4 não esteja na TV. Porque é entrevista, tem que fazer imagem de apoio, e às vezes o repórter pede mais algum tipo de imagem, e a gente tem que se deslocar de um lado para o outro. E às vezes a gente não tem um horário que bate com aquilo ali. Às vezes é uma pauta em cima da outra. Existe uma palavra que muita gente não conhece, mas ela é usada por um novato, que é o chamado neófito. Não é um palavrão, não. É uma palavra dizer que você está começando naquela atividade, está aprendendo. E, de um modo geral, a gente normalmente se espelha, às vezes, em alguém. Tem alguém que... Primeiro, voltando à pergunta, você queria ser cinegrafista. Por que você se irmou em ser cinegrafista? Você teve algum motivo que te fez você querer sair do posto? Porque ser cinegrafista, ainda mais num local como Friburgo, que na época tinha poucas TV, já tinha, né? Tinha TV aqui, o SBT, tinha... Tinha Focus, o SBT, tinha a TVC, e a Zoom... Aí tinha Inter TV, quer dizer, que era a antiga TV Serramar. Mas então, você podia ter escolhido qualquer coisa. Você teve um motivo especial para querer ser cinegrafista? Eu acho que sempre me chamou a atenção esse fascínio por câmera. Isso chamou muito, sempre me chamou a atenção. Eu brincava às vezes no colégio, um amigo de infância, ele até comentou comigo uns tempos atrás que a gente estava numa reunião, que eu tinha mania de brincar na escola, que eu botava a mochila em cima do ombro, um guarda-chuva virado, e fingia que era cinegrafista. Aí o dia ele virou para mim e falou assim, que aquela brincadeira sua acabou te dando isso que você é hoje. Você está vendo o que é o teu sonho, que você correu atrás, hoje você virou um cinegrafista hoje. Mas uma imagem que sempre me chamou a atenção, que eu tive vários amigos que hoje infelizmente não estão mais com a gente, Jefferson Pinheiro, Washington, que trabalhou comigo aqui na Zoom. Então, são pessoas que eu vi eles trabalhando. O Jefferson, então, ele era o mestre das imagens. Era um dos caras que me inspirou foi ele. E tem uma imagem que me chamou a atenção, que isso vem guardado na minha cabeça até hoje. Era um cinegrafista em cima do carro, Link da Globosat. O cara com a capa de chuva, uma imagem que estava chovendo. Aí vinha o seguinte lema assim, Globo nunca desliga. E eu vi aquela imagem ali que eu fiquei fascinado naquilo. Eu falei, isso aí, eu quero isso para mim. E a gente sempre, quando a gente está fazendo uma matéria na rua, às vezes as pessoas passam, eu fico olhando, eu acho assim, poxa, eu estou levando informação para dentro da casa das pessoas. Você já respondeu praticamente essa pergunta que ia fazer a você. Você sempre quis ser cinegrafista, mas você se inspirou em alguém
que antes de você ser cinegrafista, você se inspirou para essa imagem. Você já conhecia algum cinegrafista, mesmo que novato aqui em Friburgo? Afinal de contas, aqui em Friburgo, a TVS chegou aqui no final dos anos 80. A TV Serramar, né? A Serramar começou em 90. Então, algum desses que trabalhavam nessa emissora, foi a sua inspiração ou não? Porque eu trabalhei na Serramar em 90, mas eu não entrei como cinegrafista lá. Eu entrei como office boy. E depois eu comecei a ter contato com câmera lá dentro, mas não cinegrafista. Então eu vi o Jefferson trabalhando, eu vi Sérgio Landim, falecido Sérgio Landim, foi um que deu os meus primeiros toques como câmera. Às vezes no feriado eu não tinha que estar lá para trabalhar, ele virou para mim e falou assim, pô, eu vou gravar o desfile lá na avenida, acho que 7 de setembro, se não me falha a memória. Aí ele falou assim, vem cá que eu vou te mostrar como é que trabalha com isso aqui. E era uma câmera pesada, ela pesava em torno de 10 quilos. Aí ele começou a me dar os toques ali, você vai fazer assim, vai fazer assim. Mas acabou que eu não fui à frente lá na antiga Serramar, não acabei não ficando lá. O Jeff Pinheiro foi uma referência para você? Foi uma referência para mim. O Jeff Pinheiro, eu conheci ele na política, ele foi um grande fotógrafo. Ele era um grande fotógrafo, né? Conheci ele na política nos anos 80, como fotógrafo, um grande fotógrafo. Agora você, vamos fazer um paralelo entre esses dias que você começou e os dias atuais. Claro, além da sua experiência, você tem uma longa experiência. Que grandes mudanças ocorreram na sua profissão, hein? Seja nos aspectos técnicos, de procedimento. O que você fizesse um paralelo entre o começo e hoje? O que você acha, as grandes mudanças fundamentais? Eu tenho 10 anos que eu voltei para a TV Zoom. E nesses 10 anos, a tecnologia mudou muito. Hoje em dia eu não trabalho mais com câmera pesada, e nem câmera mais eu estou trabalhando na rua. Hoje eu trabalho com telefone celular. Eu já trabalhei com câmera que pesava 8, 10 quilos. Passei por uma menor. Então, cada ano, a tecnologia está mudando tanto de uma tal forma que hoje a gente trabalha com telefone celular. Hoje é mais leve, dá mais mobilidade, a gente precisa correr de um lugar para outro. Eu não preciso ter carro, às vezes, para ir no centro ali gravar uma imagem ou gravar uma pauta. Eu quase, às vezes, não vou de carro, eu vou a pé. Porque o celular e o tripé levinho, boto o celular no bolso, o tripé debaixo do braço, um microfonezinho separado no outro bolso e vou andando. Às vezes vai eu e a repórter, a gente vai conversando, vai trocando ideias sobre a pauta. E a tecnologia hoje, ela me dá essa mobilidade de poder trabalhar com mais rapidez, com mais diferença. Por exemplo, carnaval a gente trabalhava com câmera, às vezes tinha que cabeamentos, coisas. Hoje em dia, com o próprio telefone, hoje ele emite sinal ao vivo para dentro da técnica da gente, lá na Alberto Brown, e não precisa de cabeamento, não precisa ter uma pessoa colada comigo no cabeamento, atrapalhando as escolas de samba para desfilar. Eu posso passar no meio da bateria, segurando uma gaiola que a gente chama, que é um suporte celular, por cima assim, que eu não vou atrapalhar os ritmistas, não vou atrapalhar quem está fazendo a evolução na escola de samba. Mas você acha que com isso a qualidade de imagem é a mesma? Não, melhorou 90%. Mesmo com... Porque você começou com aquelas beta no... Beta, aí a gente passou para Panasonic, que era mini DV, aí passou para cartão de memória, aí começa com fita grande. Se você, de repente, olhar, as pessoas aqui não vão ter oportunidade de ver nesse programa, ali no museu tem os tamanhos das fitas que a gente começou até trabalhar com mini DV, que é uma fitazinha desse tamanhozinho assim. E hoje a gente trabalha, uma câmera que a gente tem aqui, a gente trabalha com cartão de memória. É um trocinho desse tamanhozinho assim. A gente tira o cartão de memória, espeta no computador, a imagem baixa a rapidez. E antes trabalhava com mini DV, o que acontecia? Às vezes você acabava de gravar, chegava aqui, a fita dava problema. Estava dropada, a cabeça da câmera estava suja, a matéria perdia. Hoje o risco de perder uma matéria é muito menos, é menor, a não ser se acontecer alguma coisa no telefone. Vamos lá, a gente sabe disso, que a tecnologia hoje ela invadiu todas as áreas, não é só na comunicação não. Se eu trabalho pela área, por exemplo, de engenharia, as mudanças foram muitas, na área que eu conheço muito, a área que eu faço controladoria, hoje eu tenho outras ferramentas. Escrever no jornal é muito mais fácil hoje, né? Tudo é mais fácil, né? Agora, você, nesses 23 anos,
você passou por momentos marcantes aqui dentro. Sim. E que exemplos você poderia nos passar de momentos que ficaram inesquecíveis para você, que vão e voltam na sua mente? O que você destacaria isso? Olha, Os Modesto, grandes momentos que você, para o bem e para o mal. a pior parte que eu vou te dizer nesses 23 anos que eu trabalhei foi a época da tragédia em Friburgo. É uma coisa que a gente tenta esquecer, mas não consegue. Eu estava indo embora no dia anterior da tragédia, quando caiu aquele prédio na rua São Roque. Eu estava com a mochila, já estava pronto para ir embora, e quando eu passei em frente à técnica, a Annelise, que era uma das responsáveis na época pela TV, bateu no vidro, me chamou, falou assim, pega o carro, que a rua caiu lá em Olaria. Aí eu falei, peraí, rua caiu? Na verdade, não era a rua que tinha caído, era o prédio que tinha desabado. Aí eu fui para lá, fiquei lá até 7 horas da noite. E começou a chover muito, mas chovia muito. Aí fui para a TV, descarreguei o material, deixei equipamento, peguei minha mochila. Nessa época eu morava no Vale dos Pinheiros. Eu estava recém-separado, um ano que eu tinha me separado, e fui para casa. Cheguei em casa e já estava chovendo pra caramba, e eu só me lembrei de uma coisa que eu falei assim, Deus, eu queria que parasse essa chuva um pouco, porque os bombeiros estão trabalhando lá, tentando resgatar vidas. Quando eu acordei no dia seguinte, eram por volta de umas 5h30 da manhã, meu telefone tinha mais de umas 40 ligações perdidas. Que hoje até minha esposa, que eu mando um beijo para ela, a Rosane, ela estava me ligando desesperada. Ela falou assim, ó, tá caindo tudo aqui em São Geraldo. Tá caindo tudo, tá caindo tudo, tá caindo tudo. Eu abri a janela, estava escuro, mas estava chovendo muito, e tinham 2 vizinhos andando na rua que eu morava, que é aqui na Alameda Eduardo Guille. Aí eu perguntei assim, fulano, o que aconteceu? Falou, rapaz, a casa ali caiu. Falei, mas como caiu? Falou, eles estavam cavando para fazer uma obra, a chuva veio e derrubou tudo. Aí eu levantei e depois nós ficamos sem sinal de telefone. Fui para o lado de fora e descendo água, e descendo água, e descendo água. Eu fiquei 3 dias sem conseguir chegar na TV, não consegui sair de casa, porque tinha barreira dos 2 lados, não tinha como passar, meu carro preso na garagem. Falei, tá bom. Eu fui um dos primeiros a chegar na TV, como cinegrafista. Eu cheguei, Salvador estava dentro do estúdio dele, o alarme disparado, e ele com rodo, limpando o estúdio. Ele só me deu a ordem seguinte, pega equipamento, pega a fita, e vai atrás de imagem, porque a cidade acabou. Falei, tá bom. Botei um tênis velho, uma bermuda, andei com lama na cintura, lá na General Osório. E fui fazendo imagem. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu fui fazer imagem de um soterrado, tinha um cachorro sentado do lado. E o cachorro não saiu do lado do corpo. Só que são imagens que fica aqui. A imagem foi feita, mas a imagem não foi veiculada, porque o respeito que a gente tem à pessoa e à família da pessoa. Isso aí eu lembro que na época, eu também cheguei na TV e a Annelise me pediu para ajudar a separar as imagens que a gente ia para o ar. E nós recebemos imagens terríveis que vocês disseram. Sim. Mas, olha, todas aquelas imagens que... Por exemplo, uma imagem típica dessa, onde aparecia um ser humano morto, a gente não levou para o ar. Sim. Isso que eu falo, da credibilidade da emissora. Ela preferiu não ser sensacionalista, ela ficou no ar direto vários dias, Sim. mas não mostrou uma pessoa morta naquela... Inclusive, eu fui o único cinegrafista que estava no enterro do Paulo Azevedo. Isso. O único cinegrafista era eu, não tinha mais ninguém. Porque a família pediu respeito, eu fiquei de longe, porque a gente tinha conhecimento, inclusive o Paulo Azevedo tinha participado do seu programa, foi o último programa que ele participou na televisão. 20 dias antes. E eu não sei se você foi cinegrafista. Eu estava como cinegrafista. E você lembra que ele disse que eu vou voltar a ser prefeito. Sim, ele falou isso. E eu fui no dia do enterro dele, eu estava lá, filmando o enterro dele. E nós tínhamos a imagem triste dele lá no ginásio Celso Peçanha, a imagem horrorosa. E nunca ninguém soube dessa imagem. Esse foi um momento que eu acho que em Friburgo,
Quem viveu aquele 11 para 12 de janeiro de 2011 não tem como esquecer. Por mais que a gente faça esforço, sempre vai voltar na nossa memória. Mas foi um momento triste. E agora, imagens marcantes, digamos, de coisas marcantes que você fez, por exemplo, programas marcantes que você participou, filmagens marcantes, do lado positivo, o que você destacaria? Eu garanto que são muitas, mas tem algumas que foram mais especiais? Bom, a imagem marcante que assim me chamou muito a atenção foi na época que eu fiz a geada, que foi eu e Bernardo Fonseca como repórter. Nós saímos 4 horas da manhã, ou 4 e pouco da manhã, e fomos para Três Picos para fazer uma matéria sobre geada. Essa, eu sempre falo com as pessoas, é a imagem que eu digo assim, é a imagem de Globo Repórter, porque casou texto, casou imagem, casou edição, a produção, juntou tudo. Foi a imagem que até hoje, quando eu vejo ela no YouTube, eu vejo ela na internet, aquilo me dá prazer de ver aquela imagem. Que ficou, que a gente pegou geada cedo, estava um frio de doer, eu com 3 casacos, 2 calças, o Bernardo de touca, mas estava um gelo, mas gelo mesmo. Aí foi uma imagem que eu sempre guardo com carinho, aquela ali é a melhor imagem que eu fiz. Isso já tem tempo, né? Já tem um tempinho já. E você falou que está na internet? Tá no YouTube. E como é que a gente acha, se for procurar? Tem algum nome? Geado em Nova Friburgo. Geado em Nova Friburgo. TV Zoom, bota lá Geado em Nova Friburgo. Eu vou procurar ver essa imagem. Eu lembro dela. Tá, mas ficou excelente, ficou top. Depois a gente pegou um dia de sol lá e aquilo casou tudo, as imagens. O Brian mandou muito bem na edição, que era o nosso editor do jornal na época. A Luciana estava apresentando, mas olha, ficou sensacional as imagens. Agora, você, nesse meio tempo dessas imagens, você trabalhou também com muitos profissionais aqui dentro. Eu sei que citar nome é difícil, mas alguns profissionais que você trabalhou aqui, marcou a tua vida, são profissionais que já não estão conosco mais, até já foram embora para outro plano, ou foram para não estar mais na emissora, profissionais que te marcaram, que você gostava de fazer nos programas deles? Mas você diz como programa ou como repórter de rua? Não, de qualquer forma, são pessoas que marcaram você profissionalmente. Olha, eu tinha aquela coisa assim, eu fazia todos os programas de estúdio, eu e Antônio de Pádua. Então, Nossa, por exemplo, Messier Padois. Messier Padois. Então, todos os programas de estúdio que tinha na parte tarde e noite, eu que fazia. Então, eu fazia TV Câmara, eu fazia o programa da Jane Mary, fazia o seu programa, fazia o programa do Zuri, fazia o Muito Mais Saúde, fazia o Esporte, fazia Botequim do Samba do saudoso Chiquinho Garcia, fazia o Bate-Papo do Pinguim, tinha o programa do Oswaldinho no domingo, que aquilo era uma figuraça, e o programa do Cavalo Preto, que tinha karaokê, aí tinha aquele pessoal na arquibancada. Aquilo era uma diversão. Era um programa que eu gostava de fazer nos domingos. Uhum. Apesar que às vezes era 4 horas de programa, mas passava que você não via. Eram 2 programas de 2 horas cada um, e a gente fazia aquilo ali na maior diversão. Às vezes teve um dia que eu fiz sozinho. O Thiago me deixou na mão, não foi trabalhar. Aí eu tive que me virar com 2 câmeras lá embaixo e uma terceira em cima aberta. Aí acho que era eu e Chalho que estava nela, falei, Chalho, vamos fazer, cara, eu faço sozinho lá embaixo, não tem problema. O som pingava e a gente correndo de um lado, eu correndo de um lado para o outro, igual um maluco. Eu gostava de fazer. Nós tivemos também os debates, né? Os debates era bom, a gente ficava de olho o que os candidatos a prefeito queriam apresentar para a gente ficava na dúvida, assim, poxa, vou votar em fulano porque o cara é meu amigo, mas a proposta de outro é muito boa também. E eu gostava, debate, teve muita coisa boa, o programa do Salvador também era bom de se fazer, Clube da Cozinha. Gostoso, né? Sempre sobrava uma beiradinha. Sempre sobrava uma beiradinha. O programa da Luciana é o seguinte, a gente chegava magrinho para trabalhar e saía depois gordo, né? Porque a gente comia tudo que aparecia depois. Eu estava falando hoje com ai, meu Deus. Ai, eu trabalho com ela hoje. A Lídia? A Lídia, né? Que na época da Dina a gente comia mais. Ela falou que eu tô contra ela. Mas não, mas eu lembro que eu tive uma época que eu trabalhei, eu chegava mais cedo, né? Eu trabalhava aqui, depois que eu fui trabalhar lá no Grupo Primos, eu parei.
Mas a gente ficava de olho no final do programa para comer mesmo, né? Sim. Acabava, desligava a câmera, saia todo mundo correndo. Tinha época que tinha patrocínio de uma cooperativa, colocava queijo, iogurte, leite, tinha de tudo ali, a gente se esbaldava naquilo ali. O tempo passa, né? Passa. E agora vamos falar, deixa eu ver se ainda está tempo do intervalo. Não, já estamos na hora do intervalo. Vamos para um rápido intervalo, Luana, tá? Daqui a 2 minutos nós vamos voltar a falar, assim, agora sobre o apresentador Noé. Voltamos daqui a 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Estamos retornando, conversando hoje com o Noé Tardem, e ele falou sobre a sua vida como operador de câmera e cinegrafista. Agora vamos falar sobre esse novo viés seu lado apresentador. Como é que isso aconteceu na sua vida, hein? Bom, Modesto, o programa Acelera começou de uma conversa... Não, como é que você começou apresentador? Depois vamos falar do Acelera. Bom, como eu comecei como apresentador, é o seguinte, eu tinha na época, era o Kevin Ramos, que apresentava o programa, trabalhava no jornalismo comigo. O Kevin saiu da TV, coloquei Juan para apresentar o programa no lugar dele. O Juan também não quis ficar. Depois eu tentei, acho que mais uma pessoa, não lembro se eu cheguei a colocar mais alguma pessoa para apresentar o programa, não ficaram. E eu falei, cara, eu não vou acabar com o programa, porque é um projeto meu de criar um programa. Quer dizer, o programa já existia. Já existia, esse programa já tinha um tempo. Como eu fiquei sem apresentador, aí eu falei assim, cara, eu vou para frente das câmeras e vou tentar apresentar o programa. Fiz o teste um dia, fui até muito corrido, muito nervoso e blá, 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 blá. As pessoas no jornal falaram assim, calma, relaxa, procura falar do teu jeito, mais tranquilo, mais não sei o quê. Falei, tá bom. Na época da pandemia, como eu estava sem apresentador, eu fui fazer uma matéria sobre motorista executivo. Eu e o Oduvaldo Júnior. Aí eu falei, Oduvaldo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira, vamos ver como é que eu vou me sair como apresentador. Aí o primeiro programa que eu fui apresentar, eu estava até de máscara na época, eu fiz até uma brincadeira assim, você sabe o que é motorista executivo? Não? Então não saia daí, o programa Acelera vai te mostrar o que é motorista executivo. O carro chegou, eu entrei no carro, o carro deu uma volta, voltou, dali eu comecei a fazer a entrevista. Peguei gosto pelo negócio. E o Oduvaldo, ele sempre me deixa à vontade. Ele não fica, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Não. Ele só me avisa assim, não é? 3 minutos.
Ele já sabe que eu tenho que pedir intervalo no programa. O programa começou com meia hora e agora ele tem 20 minutos. E eu peguei gosto pelo programa e hoje o programa, eu já estou há 3 anos na frente do programa. Vamos lembrar antes que essa história de 3 minutos, ele durante muito tempo ele trabalhou comigo no Pensando e era ao vivo, né? Era ao vivo, não era gravado. E ele era um pé no saco com aquelas plaquinhas dele. Ele inventou de aparecer com as plaquinhas lá, ele ficava lá. 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Tempo esgotado, dá vontade de fazer ele comer as placas, mas nunca foi possível. Mas isso porque eu tinha um diretor que ficava no meu ponto, avisa o seu Modesto, 5 minutos, avisa, 3 minutos. Aí eu tinha que ler, para mim não ficar fazendo sinal, para não atrapalhar o raciocínio do convidado, o que eu pedi para fazer? Fazia as plaquinhas, você levantava a plaquinha, a pessoa já sabia lá, tempo esgotado. Era o meu querido irmão e amigo Antônio de Pádua Coutinho. Pádua, um abraço. Saudade de você, meu amigo. Mr. Pádua. Eu tenho o privilégio de continuar trabalhando com ele. Nós trabalhamos na mesma empresa. Normalmente toda semana a gente se fala. Tá? Até porque nosso trabalho, de certa forma, interage um pouco. Inclusive, desse primeiro programa que eu apresentei, a gente tem um videozinho aí, se você quiser passar aí. A gente vai falar nisso. Pode pedir a técnica para passar, que a gente tem esse programa aí. Mas vamos falar, quer dizer... O Acelera apareceu antes do apresentador. Como é que veio essa ideia do Acelera? Nós já tivemos aqui, do saudoso Eli Borges, o Zoomodor. Isso. Que antes foi Tudo Sobre Rodas com o Landry. Isso. Era Tudo Sobre Rodas, depois passou Zoomotor, depois passou Velocidade Máxima com Cláudio Coppi. E nós ficamos um período sem programa nenhum automobilístico dentro da TV Zoom. Um dia eu reuni uns amigos, Kevin Ramos, Alex Almeida da InterTV, Odovaldo e acho que Juan Vitor estava junto. No estúdio lá do Toda Manhã e falou assim, olha só, eu estou com a ideia da gente criar um programa. Vamos criar um programa de carro, mas eu não quero criar um programa para vender carro. Como tinha o Zoomotor que o nosso amado Eli Borges adorava apresentar, com quem eu me inspirei para fazer o programa. E eu falei, bom, eu não quero vender carro, eu quero fazer um programa diferenciado. Nós vamos falar de capoteiro, nós vamos falar de colecionador, nós vamos falar de vidraceiro, nós vamos falar de parte elétrica, nós vamos falar de tudo que envolve carro. Carro, moto, ônibus, bicicleta, tudo que envolve, que se movimenta. Aí a gente ficou naquela discutindo como seria o nome, surgiu o nome Acelera. E nós começamos a pensar em pautas. O que nós vamos falar? Com quem que a gente vai falar? Falar sobre o quê, como, e estudar a pauta, como conversar. Daí surgiu o programa Acelera. Mas o nome veio assim do nada? Ficamos conversando entre grupos ali e surgiu o nome Acelera. Aproveita, a gente nunca pode esquecer nosso querido, o saudoso Eli Borges, né? Eu sempre falei isso com o Vitor, aqui, o filho dele que trabalhou com a gente. Falava, Vitor, eu faço o programa Acelera como se seu pai estivesse fazendo. De um jeito leve, de um jeito simples, de um jeito que a pessoa que está em casa para entender o que a gente está conversando. Nossa saudade, meu querido Eli Borges. Tá. Agora... Você já disse como é que se tirou o nome. Agora o programa está no ar há quanto tempo já? Esse programa está há 5 anos no ar. Ele entrou no ar no dia 15 de fevereiro de 2020, com a apresentação do Kevin Ramos. Você falou que lá tem 3, você separou 3 vídeos. Um deles acho que foi a primeira chamada Acelera. Tem a primeira chamada do programa Acelera, que foi com o Kevin Ramos, que é ele que apresentou o programa. Mas lá tem uma... Lá tem 3 blocos, tem 3 vídeos para ser apresentados. Sim. Um parece que é o primeiro programa. Um foi o primeiro programa que entrou no ar no dia 15 de fevereiro, com a chamada. Depois tem o primeiro programa que eu fiz como apresentador, meu primeiro programa. E depois tem um que nós fizemos com um japonês lá da Toyo Serra. Vamos pedir esse que foi o primeiro aí, que eu acho que foi o primeiro, né? O primeiro programa Acelera? Isso. Com a apresentação do Kevin Ramos. Vamos jogar no ar aí. O mundo está em constante movimento. Tudo que existe envolve a aceleração. Essa é uma força presente
em todos os veículos e, é claro, por que não as pessoas? De carro, de moto, de bicicleta, de ônibus ou até mesmo a pé. Você está em constante aceleração. E é claro, nós estamos hoje com o nosso primeiríssimo Acelera. E você vai ficar aí parado na poltrona? Vem acelerar com a gente! Bem, aí você inaugurou a Acelera, né? Agora, como é que você falou que fez um programa, a ideia é fazer um programa diversificado, né? Então, como é que você trabalha, eu sei mais ou menos como é que eu faço, né? Claro, eu sei como é que eu faço, porque tem 23 anos que eu faço esse trabalho. E eu sei que nem sempre é fácil, né? Você definir pautas, convidados. Como é que você lida com a situação? Eu fico assim, às vezes eu marco com uma pessoa, inclusive nesse primeiro programa, nós fomos falar lá na FAO com Paulo Valente, falar sobre vandalismo nos ônibus. Aí eu liguei para o Paulo, ele estava sempre com o Zuri, de vez em quando, falei, Paulo, eu preciso gravar um programa com vocês e falar sobre vandalismo nos ônibus. Ah, vem aqui para a gente marcar. Aí foi eu, o Kevin, eu como cinegrafista e Kevin como repórter, e ele falando de vandalismo, que o pessoal corta banco, rebenta a campainha e arranca aqueles adesivos escrito proibido fumar dentro de um ônibus. Hoje em dia, eu continuo produzindo o programa, eu continuo marcando as pautas e eu apresento o programa. Então, por exemplo, eu ligo para um convidado. Pô, fulano, gostei do teu coisa, vamos marcar um programa Acelera? Ó, tal dia, sempre às quintas-feiras, às vezes 4h30, 5 horas da tarde, por quê? Como eu estou cinegrafista dentro do jornalismo, eu não posso marcar a pauta dentro do horário que eu estou no jornalismo. Eu marco sempre depois das 4h30, porque entre 4h30 e 5 horas eu não tenho mais estagiário e eu não estou mais gravando no jornal. Então, eu já aviso a direção da TV, falo assim, ó, quinta-feira, 4h30, programa Acelera. Eu vou lá no quadro de jornalismo e deixo marcado. E eu saio para gravar, eu e o Odovaldo. Mas você normalmente, porque no meu caso, estou falando no meu caso. Por exemplo, às vezes eu quero fazer um programa com um determinado personagem. Sim. Aí eu pego um assunto que se enquadra no personagem. Sim. Na maioria das vezes é o contrário. Eu tenho um assunto e procuro alguém para falar. É mais ou menos o que você faz? Mais ou menos. Mas eu não carrego pauta. Eu chego, por exemplo, se eu for gravar uma entrevista com você para o programa Acelera, a gente vai conversando. Se eu te fizer uma pergunta, por exemplo, um camarada que vem muito no seu programa, que hoje é meu coringa, vou te dizer, o Emanuel. Ele entende bastante do assunto. Emanuel, vamos falar sobre PVA. Aí eu chego para você, igual um dia que a gente estava gravando uma matéria para o Zoom Notícias, eu aproveitei o embalo e gravei o programa Acelera com ele, que até está no ar agora. Ele começou a falar, e me surgiu uma pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Para onde vai esse dinheiro do IPVA? Como é que é feito o rateio desse dinheiro do IPVA que eu pago aqui dentro de Nova Friburgo? Esse dinheiro não era para ficar aqui na cidade? Uma parte vai para o governo do estado, outra parte vai para o governo do município, outra parte vai para o governo federal. Aí quando ele está falando, já me surge outra pergunta. Tá, mas e se acontecer assim, como a gente descobre que esse dinheiro está sendo bem aplicado na cidade? Então, conforme ele vai desenrolando o assunto, eu já vou perguntando, já vai me surgindo outra pergunta. Quando eu olho, já bateu o tempo que eu precisava. Agora, como é que é a resposta? Você tem exemplo de programas que você teve A gente recebe a resposta das ruas, normalmente. Sim. Tá. Primeiro, o seu programa ele vai ao ar. Eu costumo assistir o seu programa às sextas-feiras, ele agora não está no ar, né? Que eu acredito em si, né? Uhum. Ele é momentaneamente está fora do ar. E o programa Pensando. Eu fico normalmente naquele meio ali. Uhum. Mas que dia que ele vai ao ar inédito?
Ele vai inédito aos sábados, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, ele reprisa durante a semana em vários horários. Como chegou a ser um programa semanal. Mas por causa de dificuldade, por causa de pandemia e de marcação, eu passei de ser quinzenal. Então ele entra um sábado sim e um sábado não. Então ele reprisa. Ele entra no inédito, entrou um inédito sábado passado. Ele reprisa durante a semana e até sábado. Aí ele reprisa mais uma semana e eu entro com o inédito no outro sábado. Você grava então durante a semana, qualquer dia, ou tem dia específico? Não, ele entra em vários horários. Eu não tenho um horário certo dele. Não, gravação. A gravação eu sempre procuro fazer às quintas-feiras, depois das 16h30. E ele vai lá às 2 horas no sábado. Vai às 2 horas no sábado. Esse período aqui, o Oduvaldo está de férias, e eu estou entrando de férias agora, eu consegui adiantar 4, 5 programas gravados. Então eu já tenho o programa já mais para frente. Quando eu voltar das férias agora, eu vou já tentar colocar mais 2 programas gravados já na grade de novo. Agora, você acredita que tem... como é que você recebe o retorno das ruas? As pessoas falam muito com você, eu assisti o Acelera, vi isso, gostei daquilo. Sim. Dão sugestão de pauta? Às vezes dão sugestão de pauta. Às vezes, até a sugestão que a pessoa às vezes dá para a gente é um pouco até difícil de tentar marcar, mas a gente tenta fazer o possível para marcar aquela pauta que a pessoa deu a sugestão. E a gente deixa o telefone na tela, se a pessoa quiser entrar em contato comigo ou com a produção do programa, para dizer, pô, tem um determinado tema aqui que fica legal para dentro do teu programa. Eu fui essa semana gravar lá no Cefet, eles estão com um projeto de um carro elétrico, para a competição deles lá. Aí eu já até avisei, falei assim, quando eu voltar das minhas férias, eu já vou estar entrando em contato com vocês e vou vir aqui para gravar o programa com vocês, para falar da competição, como é que foi, mostrar o carro e conversar com eles. E uma questão que eu enfrento muitas vezes você quer gravar, a pessoa não tem interesse, ou não pode. Ou pior, marca e não vai. Como é que você lida com isso? Já aconteceu? Já aconteceu algumas vezes, de eu ter que ter um plano B, correr atrás de outra pauta rápida, ou senão eu falo, a gente não conseguiu, reprisa o que está no ar e deixa para outra semana. Às vezes eu sou obrigado a ter que fazer isso. Ou às vezes eu ligo para um mecânico amigo meu, falo, vou ir na tua oficina para a gente gravar alguma coisa. Aí eu pego ele para falar de uma dica, vem um feriado prolongado. Aí eu vou lá alguns dias antes e falo assim, que cuidado você tem que tomar na estrada, o que fazer, qual a revisão que a pessoa deve fazer no veículo antes de pegar a estrada. Vou olhar lâmpada, olhar óleo, ver correia dentada, pastilha de freio. Às vezes eu ligo para um amigo dono de uma oficina e vou lá e ele me socorre nessa hora. Você tem alguma coisa mais para mostrar, né? Tem o primeiro programa, quando eu fui a primeira vez para frente das câmeras para falar sobre o motorista executivo. Vamos vê-lo? Vamos dar uma olhadinha. Salve, salve, amigos do programa Acelera. Este é um programa especial. O Acelera está completando 5 anos no ar. Hoje vamos apresentar algumas matérias que fizeram parte da história do programa. Muitas ficaram de fora, é verdade, porque o tempo do programa não é muito longo. Espero que vocês curtem. E nesse meio tempo, o programa teve outros apresentadores, enquanto eu era o cinegrafista. Sabe quando eu comecei aqui diante das câmeras? Vocês vão ver agora sobre o serviço de motorista executivo. Eram tempos de pandemia, por isso estou de máscara nessa matéria. Confira aí o primeiro VT da máquina do tempo do Acelera. Olá, amigos do Acelera. Você sabe o que é um motorista executivo? Não? Já a gente vai te explicar, tá bom? Aguarde. Você e suas experiências. Agora, existe uma pauta que te agrada mais a fazer? Por exemplo, porque eu tenho pautas que eu gosto mais, eu sempre falo aqui.
Você sabe que o Pensando, ele apresenta muita coisa diferente. Mas eu prefiro fazer aquilo que eu chamo dos exemplos da Nova Friburgo, que deu e vem dando certo. São os que eu prefiro fazer, mas não é só isso que eu faço. Você também tem algumas pautas que você prefere fazer? Não que você não goste das outras, mas aquelas que te dão mais... Fala assim, puxa vida, essa aqui eu estou sendo mais útil para a sociedade? Olha, Modesto, eu dentro do programa Acelera, eu tinha o patrocinador que era uma empresa de motos. Eu gostava muito de ir lá fazer. Às vezes tinha um café da manhã lá, lançamento de uma determinada moto, aí dava prazer de ir lá fazer. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, o programa Acelera, ele não é um programa voltado assim só para venda de moto, venda de carro, essas coisas assim. Igual a um programa que me chamou assim a atenção, eu comecei a observar o secretário de Mobilidade Urbana. E algumas coisas me chamou a atenção. E algumas pessoas me pararam na rua. Falaram assim, pô, isso dá pauta para o teu programa. Ó, carga e descarga fora do horário, estacionamento em fila dupla, no Alberto Browne. As pessoas não conseguem se locomover dentro dessa cidade, que o trânsito aqui é um caos. Lugares onde que a gente chama a famosa Índia, que ninguém se entende em cruzamento nenhum. Aí um dia eu fazendo uma matéria, eu falei, cara, eu vou questionar o secretário de Mobilidade Urbana. Eu chamei ele para um programa e falei, olha, gente, eu estou sendo questionado e as pessoas estão me cobrando isso, eu queria saber a opinião de vocês. Para mim isso virou utilidade pública, porque vai chamar a atenção da população na rua. E teve gente na rua que falou comigo, olha, o programa que você fez ficou bacana, só que, vamos botar bem claro, né? Faltou a resposta conclusiva do entrevistado. Ele não te deu a resposta que você queria naquele momento ali. E você sabe que se provocou o quê? Provocou de eu estar aqui no seu programa hoje, não foi isso? Foi, porque eu vi um programa, para mim você ficou tirando leite de pedra, porque, me perdoe, o secretário de ordem, agora é secretário de Mobilidade e Urbanismo, tal da CEMU, né? CEMU. Ele ficou 20 minutos e não respondeu nada para você, né? É que eu chamo de Secretaria dos Minhoca. É um programa de utilidade pública. Esse programa eu achei muito interessante, tanto é que motivou eu escrever uma pauta sobre o programa. Tá? Eu acho legal isso, você levar para esse lado da informação. Uma outra coisa também que eu coloquei dentro do programa, inclusive foi até uma matéria que a Cássia fez na época comigo, que até agora eu não consegui entender o porquê a retirada dos radares das 3 RJ que corta dentro de Nova Friburgo, 130, 150 e a 116, que Deus nos acuda agora que não tem mais radares e as pessoas estão abusando da velocidade, infelizmente. E a gente está cobrando, a gente cobrou isso do governo do estado e eles falaram que vão fazer uma nova licitação para botar equipamentos mais modernos. Se vão fazer uma licitação para colocar equipamento mais moderno, por que não manter os que estavam antes de trocar? Isso é o que eu chamo do me engana que eu gosto. Que não tem resposta. Isso não é resposta, Eu acredito que não. Isso não é resposta. Porque é uma coisa que a gente fica... Eu cansei, eu peço jornalismo para mandar nota para a Secretaria do Estado cobrando. Gente, está sem radar. RJ 150, RJ 130. Eu fui daqui a Guapimirim com o Léo, com o Marconi, na época que o Marconi ainda estava com a gente, que a gente foi gravar um Conecta lá. Você não vê radar em lugar nenhum. Não, não tem não. E as pessoas estão abusando da velocidade. Estão abusando sim. E você não é à toa que nós tivemos agora a própria matéria da Zoom sobre o número de acidentes com vítima aqui em Friburgo. Quase 480, praticamente 480 em 7 meses. Isso é o... Agora, vamos combinar, né? Aí falta radar e também falta muito respeito e educação de uma grande parcela de motociclista e de motorista, né? Sim. E pedestre também, né? Inclusive a diretoria da TV, juntamente com o Rotary, juntamente com os órgãos aí de Detran, estão aí numa campanha agora que vai ser lançada agora por esses dias aí, de conscientização no trânsito. Então vai ter adesivaço em carro, vai ter
mídia rodando nas TVs, vai ter várias coisas. Eu até entrei em contato lá com o responsável pela parte de mídia, que eu quero botar alguma coisa dentro do programa Acelera sobre isso, para a gente chamar a atenção do telespectador que o trânsito, a gente tem que andar com cuidado, andar com carinho. A gente tem pedestre, tem motociclista, tem ciclista, e as pessoas não respeitam. Inclusive, ciclista em cima da calçada na Avenida Alberto Gomes, é o fim da picada. Eu cobro muito dos meios de comunicação. Primeiro, falar nisso, tem outro vídeo para você ter um terceiro vídeo, não tem? Tem um terceiro vídeo que a gente conversou com um mecânico que se chama Skill Contest. O cara é bicampeão nacional da Toyo Serra. Então vamos botar no ar, faltam 5 minutos só para o fim do programa. Primeira pergunta que eu vou te fazer: o que é ser um campeão nacional aqui de todas as concessionárias da Toyota? É uma verdadeira honra, né? Tanto poder participar e conseguir chegar nesse resultado, né? Acredito que seja uma forma da gente ver nosso desenvolvimento, nosso conhecimento, testar o nosso conhecimento também. E é muito gratificante você conseguir chegar e... É uma responsabilidade a mais ainda no seu currículo? Sim. Isso daí eu acredito que seja, até porque eu acho que a cobrança acaba ficando maior, o pessoal espera muito mais, né? Depois disso, né? Quanto tempo de preparação para chegar a esse nível aqui, ser o número 1 do Brasil? Olha, eu participo da prova desde 2016, né? Desde 2016? Então, assim, eu acho que o aprendizado é contínuo, né? Todo dia você está aprendendo um pouco mais, se buscando um pouquinho mais de informação. Então, não tem uma quantidade de horas, mas assim, eu acho que é um trabalho contínuo, né? Então, até falar assim, você estudou quantas horas para fazer a prova, para participar da competição? Não tem, porque eu acho que é uma quantidade... Toda hora você está correndo atrás de informação. Então não tem nem como mensurar, né, a quantidade. Bem, nós estamos retornando. Noé, como você não tem para quem é hoje, nós só temos mais 3 minutos. Então eu pergunto rapidamente. Você acredita, o que você gostaria de... Se é possível que você faça algo melhor no Acelera, o que você ainda não fez que quer fazer ainda? Olha, Modesto, eu ainda não fiz um programa que eu tenho vontade, de repente, da gente dar uma melhorada nesse trânsito da cidade. Não sei como, com algum engenheiro de trânsito, vou trabalhar isso. Às vezes eu e o Odovaldo, a gente senta, às vezes, quando a gente tem um tempo ali na edição, e a gente troca ideia. Odovaldo, o que você acha da gente gravar isso? Falar desse jeito, gravar com uma pessoa, ele troca muita ideia comigo. Esse é o sonho seu ainda. Sim. E a gente falar assim, nós passamos um mês sem acidente dentro da cidade também. O que eu digo é o seguinte: primeiro, a educação deveria começar em casa. O exemplo deveria ser de motorista. Mas a gente vê tanto motorista já, inclusive da minha idade, sendo tão mal educados, que é meio complicado. Então, para mim, o trânsito deveria ser matéria curricular. Está no currículo das escolas. Não é fazer, como falou lá o secretário, né? Maio Amarelo. Não é fazer de vez em quando. E os meios de comunicação manter constantes matérias no ar. 30 segundos, 20 segundos. Inclusive eu topo botar no meu programa matérias desse tipo. Mas ela tem que ser produzida. Eu não sei se você observou no meu programa, eu coloquei uma campanha publicitária do governo do Paraná, que eu, na época, até perguntei... eu vi, sim. Muito interessante. Que tem as pessoas dentro do necrotério. Isso, muito Aquilo bom. ali é uma campanha do governo do Paraná. E vale a pena. E aí eu perguntei, não lembro para quem, se eu podia utilizar aquilo. Ele falou, não, se é liberado para a mídia, você pode usar no teu programa, não tem problema nenhum. Muito bem. E aquilo ali é impactante, aquilo chama atenção. E a pessoa, eu estou aonde? Você morreu, fulano. Acabou. E falar em morreu o nosso tempo. Luana, obrigado. Noé, obrigado, tá? Modesto, eu que agradeço aí, obrigado pela participação e estou à sua disposição quando precisar para qualquer coisa. Bem, meus amigos, eu vou dedicar o programa dessa noite. Para quem não sabe ou não se lembra, a TV Câmara foi implantada através da TV Zoom em 2001,
quando o saudoso José Eduardo Valentim presidia nossa Casa Legislativa. Ao final de 2017, a TV Zoom não se interessou em continuar apresentando o programa e encerrou a sua participação na TV Câmara. Ao longo desses 16 anos, eu fui o elo entre a emissora e a Câmara Municipal, tendo lidado com muitos servidores da nossa Casa Legislativa. Um deles sempre me chamou a atenção pela sua forma carinhosa, atenciosa e alegre com que lidava comigo, mas não só comigo, com qualquer um. O guarda municipal Francisco de Assis Oliveira Castilho. Oliveira, peço para botar a foto dele aí no ar. Isso, aí está o Oliveira, como era carinhosamente chamado. Infelizmente, ele faleceu no último sábado. Mesmo depois que eu deixei a TV Câmara, deixei de ir à Câmara Municipal, com o fim da TV Câmara, de vez em quando eu encontrava o Oliveira pelas nossas ruas e recebia sempre dele um cumprimento afetuoso, uma palavra de incentivo sobre o programa. Então, meu querido Oliveira, que Deus o tenha. E pode terminar o programa com a imagem dele aí, por favor. E depois vem a vinheta. Isso, pode terminar. Uma boa noite a todos vocês. Fica aí o meu sincero, digamos, meu respeito à família do Oliveira. E grande Oliveira, vá com Deus, que Deus o tenha.